7 de abril de 2020, semana da Páscoa, já estamos, na verdade, há 2 semanas mais ou menos de quarentena, então tá todo mundo fazendo live. Para você ter uma ideia, essa semana eu vi um camarada que correu uma maratona durante uma live nas redes sociais, no quintal de casa. O pessoal enlouqueceu, eu também já não tô. Já tô também nessa quarentena enlouquecendo. A dupla Jorge Mateus bateu o recorde mundial, 3 milhões de visualizações numa live no YouTube. É muita gente sem ter o que fazer, né? Parece que o pessoal tá igual o Titanic, né? O barco tá afundando e os músicos fazendo a sinfonia do caos. E se você achou que eu não faria um vídeo durante essa quarentena, achou errado! Então, solta a vinheta, por favor. Eu esqueci que eu não tenho vinheta, então vamos de música. Notaram, o assunto aqui é o povo orando e o povo buscando a Deus para sarar as suas feridas. E esse foi um texto, essa música é baseada num texto que eu vou ler daqui a pouco, que foi usada na semana passada na convocação que o presidente da República fez para que o povo brasileiro fizesse um jejum e oração no último domingo. E essa relação aí entre governo e religião já tem causado um certo desconforto em muitos. Eu confesso que eu fico extremamente desconfortado com essa relação, embora eu reconheça para você, se a gente pegar a questão, diante da crise, devemos fazer oração e jejum pela nação? A resposta é um tanto quanto óbvia, né? Sim, eu enquanto cristão devo orar não só pela nação, pelas autoridades, pelo presidente, governador, prefeito. As autoridades precisamos orar por essas autoridades. Ponto. Agora dá pra gente analisar essa situação desse jejum que foi feito, dessa relação que hoje temos no Brasil entre política e religião, porque existem muito mais coisas por trás de tudo isso que tem acontecido. Antes de ler o texto bíblico, alguns textos bíblicos que eu separei agora, eu quero lembrar para vocês que essa bancada evangélica, esse grupo de religiosos que estão hoje na política, são na sua maioria corruptos. Isso nós sabemos, isso é do conhecimento de todos. Portanto, antes de nós pensarmos sobre as boas intenções deste grupo de políticos, é bom a gente lembrar que eles estão ali com intenções muito escusas, intenções pessoais, individualistas, e não necessariamente em prol do povo. Isso dito, eu gostaria de lembrar também uma coisa importante. A primeira vez na Bíblia que você vai ver o nome de o jejum sendo pedido por Deus, a única vez que a gente vai ver isso é em Levítico 16, dentro do contexto da antiga aliança. E é muito importante entender que essa relação Estado e Igreja na Bíblia, ela acontece na antiga aliança, e essa aliança não existe mais. Isso é um fato importante. E naquela ocasião em que Deus pede que o povo faça um jejum coletivo, aparece isso em
Levítico 16, quando é estabelecido alguns termos da aliança, especificamente sobre o dia da expiação, que a gente chama também de Yom Kippur, que é quando ocorre aquele ritual no santuário celestial. Há um sacerdote que media a relação do pecador, que leva um cordeiro. Esse cordeiro representa Jesus Cristo. Tema ótimo para a gente falar numa Semana Santa, né? Jesus Cristo, morto na cruz, é a verdadeira aliança. Aquela aliança antiga, ela tem um significado simbólico, por isso aquele cordeiro, ele era simbólico, a gente não utiliza mais. Porque eram todos movimentos ritualísticos simbólicos. Então é naquele contexto que Deus pede que o povo faça um jejum. Então observemos, o jejum aparece como pedido da parte de Deus no momento de humilhação, arrependimento, reconhecimento do pecado, reconhecimento que Deus é aquele que apaga o pecado. Então é um momento de angústia e tristeza da parte do homem pelo pecado que habita em mim. Não é um olhar para um terceiro. Inicia-se com um olhar para si próprio. Por isso é um momento tão solene, o momento em que você está fazendo um jejum. Jejum não é greve de fome. Jejum tem a ver com arrependimento e reconciliação com Deus. Greve de fome é uma espécie de chantagem que você faz para conseguir alguma coisa. Não tente isso com Deus. Assim como a oração é uma espécie de WhatsApp aberto para com Deus, onde você tem ali um bate-papo com Deus. Não é a oração, uma faca no pescoço de Deus, como muitos tentam fazer, esperando que Deus dê uma resposta positiva. Uma situação que me incomodou no último domingo foi exatamente quando um pastor evangélico faz uma oração pelo presidente. Até aí tudo bem, eu não vejo nenhum problema em você fazer uma oração para o presidente da República. Acontece que naquela oração, o pastor ele simplesmente profetiza que o presidente da República é um enviado de Deus e que os filhos dele estarão livres, toda a família estará livre do coronavírus. E ele ainda faz outra profecia, que a partir daquele dia ninguém iria ser contaminado não morreria pela doença. Isso não aconteceu porque ontem já morreram pessoas, hoje também morreram mais algumas pessoas. Ou seja, aquilo é o que a gente chama de profetada. Ele chutou ali da cabeça dele. E profecia, gente, funciona da seguinte forma: você recebe de Deus uma mensagem e Deus, a partir do momento que Deus te dá aquela mensagem, você leva essa mensagem para alguém, para um povo. Não é eu desejo algo, falo aquilo, uso o nome de Deus e espero que aquilo aconteça. Isso é minha vontade, isso não é profecia. Deus não me falou, Deus não me revelou coisíssima nenhuma. E hoje em dia a gente tem esses falsos profetas aos montes no Brasil dando profetadas. Eu profetizo que a economia do Brasil vai avançar nos próximos anos. Eu não profetizei nada, Deus não me falou isso saiu da minha boca, mas não da boca de Deus. Mas enfim, vamos então para o texto bíblico, porque o livro de Isaías fala algumas coisas sobre jejum e eu gostaria de ler algumas questões aqui. Em primeiro lugar, o livro de Isaías, no capítulo 58, mostra o povo de Deus aos berros, gritando, esperando que Deus respondesse às suas orações, e Deus está de ouvidos fechados. Então é possível que a gente faça um jejum de uma semana, de um dia não, de um mês, e oremos o dia inteiro, e Deus não ouça as nossas, e Deus está de ouvidos fechados para as nossas orações. É possível isso? Em Isaías 58 isso aconteceu, e Deus vai responder porque ele não estava ouvindo a oração do povo. Vamos ao texto. Grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta, fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. Opa! Deus já começa chamando a atenção que o povo deve gritar alto, mas sobre o quê?
sobre a sua rebeldia e sobre os seus pecados. Então seria bom se a nação brasileira fizesse um jejum e clamasse a Deus falando sobre a sua rebeldia e os seus pecados. Será que os nossos deputados, o presidente da República, a bancada evangélica está afim de gritar para Deus falando da sua rebeldia e dos seus pecados? Então, gente, antes de jejuar ou durante, vamos pensar nos nossos próprios pecados. Como eu já disse, levando-se em conta Levítico 16, o jejum tem muito a ver com arrependimento. O texto continua agora falando de hipocrisia. Agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de Deus, pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Religiosos hipócritas falam de Deus o dia inteiro, mas é tudo da boca para fora. Agora olha o texto seguinte. Eles dizem, jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção. Eles estão revoltados porque Deus não está olhando para eles. Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Eles se orgulham da severidade, que é a humildade que eles estão indo até Deus, né? Porém Deus não está reparando, porque na verdade é tudo falso. Deus acabou de falar no versículo anterior. E aí Deus responde, né? Deus está ouvindo, na verdade, né? Ele não é surdo. Eu vou lhes dizer por quê. Eu respondo, Deus falando. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos, enquanto isso oprimem seus empregados. Rapaz, essa parte aqui dá um sermão, hein? Quantos desses religiosos que estavam domingo orando e jejuando pensam só em si mesmos? E quantos outros têm vários empregados que são oprimidos por esse patrão religioso? É por isso que Deus não está prestando atenção no jejum. É o que o texto bíblico está dizendo. Não sou eu não. Eu não estou dizendo nada aqui. Eu só estou lendo o texto bíblico. De que adianta jejum? Veja agora, essa é pesada. De que adianta jejuar se continuar a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Gente, isso se enquadra perfeitamente ao governo que nós temos. Porque ainda no domingo, durante o jejum, que eu acredito que o presidente estava fazendo, ele atacou alguns ministros e atacou governadores, que eu lembre. É possível que ele tenha atacado a imprensa também, que ele faz isso quase todo dia. Isso sem falar nos grupos desses religiosos que estão constantemente, diariamente na internet com discurso de ódio. É um governo que tem ao lado do palácio um gabinete do ódio, de onde saem várias notícias falsas, discurso de ódio o tempo todo para destruir reputação. É possível que Deus ouça esse povo que se diz povo de Deus se eles não mudarem os seus caminhos maus? Agora, a partir do versículo 6, Deus começa a falar do jejum que ele quer. Vamos novamente para o texto. Este é o jejum que eu desejo. Este é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas. Justiça. Este é o jejum que eu desejo. Os princípios do reino de Deus precisam estar presentes na vida daqueles que se dizem parte desse reino. Legalidade, justiça social. Muitos destes que ontem
na verdade anteontem, né, no domingo, estavam jejuando, estavam em oração. São pessoas que criticam os direitos humanos. Sabe por que eles criticam os direitos humanos? Porque eles são a favor do abuso de autoridade e são a favor da tortura. Enquanto eles defendem esse tipo de ação do Estado contra o cidadão, eles ficam com a Bíblia embaixo do braço, louvando a Deus, orando e jejuando. E Deus não ouve a oração, como não ouviu do falso profeta que declarou que a partir de segunda-feira ninguém ia morrer, e as pessoas continuam morrendo. Por que Deus não ouve? Repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Isso aqui me lembrou o fundão eleitoral, né? São 3 bilhões. Aí você vai lá na Câmara, não tem ninguém disposto a abrir mão desse dinheiro para ajudar as pessoas necessitadas, e nós iremos, como nação, teremos que ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Mas pergunte se os deputados... Teve uma treta esse final de semana lá com o Rodrigo Maia, exatamente porque ele nem quis ouvir um deputado lá que quis colocar isso em pauta. Porém, a política do nosso atual governo, além de ser uma política negacionista com relação à doença que fez com que ele fizesse... Olha o contrassenso. O pedido de jejum e oração tem a ver com a epidemia. Porém, o governo, o presidente da República, que faz o pedido da oração, é um negacionista. Ele diz que a gente tem que trabalhar porque essa doença é uma gripezinha, é um resfriadinho. Essa atitude dele vai gerar muito mais caos do que solução, principalmente para as pessoas mais pobres. Porque o mais rico, ele consegue isso. Então, como que a gente vai sustentar o mais pobre? É exatamente como a política, que inclusive o governo já vem trabalhando em cima disso, uma política de colocar dinheiro mesmo na mão do cidadão. O cidadão mais pobre. Aí você vê empresários fazendo live, defendendo o seu lado, estão preocupados com a economia, com as perdas financeiras. E o mais pobre? Tem alguém preocupado? Criam esse falso dilema entre a economia e a pandemia. A crise da economia e da pandemia, elas estão juntas. Não tem essa questão de você querer proteger a economia antes ou depois da pandemia. A economia já deu ruim. A verdade é que não adianta a gente desacreditar ou pensar que não vai acontecer, porque o mundo vai passar por uma crise. O que nós precisamos no momento é atenuar as mortes, e a única forma de fazer isso é o isolamento social, que o governo é tão contra, e que o mundo inteiro, a OMS, os infectologistas, todos os países estão trabalhando de uma forma, e o presidente da República tirou da cabeça dele que isso está errado. Contra, inclusive, o ministro dele da Saúde, que tem feito, aliás, um bom trabalho. Então, essa atitude do presidente é uma atitude que vai contra justamente esse desamparado, essas pessoas que carecem de ajuda. Então, de que adianta eu ficar pedindo a Deus em oração e em jejum, se na minha prática diária o que eu estou fazendo é para prejudicar aqueles que eu estou orando para que sejam ajudados? É como se tivesse uma pessoa na porta da minha casa pedindo um prato de comida e eu falasse, pô, valeu, vou pro quarto orar. Se eu acabei de fazer uma comida que está em cima da mesa, é só fazer um prato e levar pro cara. O camarada lá não está precisando de oração, ele está precisando de um prato de comida. Eu tenho esse prato para dar para ele. Aí eu me escondo por trás de uma oração, de um jejum?
versículo 9 diz assim: então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou. Ele dirá: removam o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações, espalhar boatos maldosos. Rapaz, acho que nunca existiu um governo com tanta fábrica de fake news igual esse. Como eu já disse, tem dentro do governo um gabinete especializado só em produzir notícias falsas. Aliás, o termo fake news é um eufemismo, né? Vamos falar em português? Mentiras. É um governo de mentiras. Agora, como que alguém que produz mentiras diuturnamente chega até Deus em oração e jejum, esperando que Deus os ouça? O ouça, né? É difícil. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como o meu dia. É assim que termina essa parte do texto. Se você é cristão e quer que a sua luz brilhe, ajude os famintos e necessitados. Então, o governante que decide conclamar o povo a um jejum é uma atitude super válida. Por que não? Mas é preciso um comprometimento com a justiça, a começar por esse líder. E em cima disso tem uma história muito interessante, que é sobre a história de Jonas. Tem aquele profeta que foi engolido pelo grande peixe. Pois então, a história do profeta Jonas, bem resumida, Deus manda o profeta até a cidade de Nínive, que é uma cidade super violenta, de pessoas maldosas, enfim, uma cidade bem complicada, vamos assim dizer. E Deus manda o profeta lá para pregar o evangelho para aquela cidade, e toda a cidade se converte, inclusive o rei. E aí lá em Jonas, no capítulo 3, tem uma passagem muito interessante, que é quando o rei ele se converteu, ele convocou toda a cidade para fazer um jejum. Olha o que diz o texto. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinza. Observe o que fez o rei. Ele conclamou toda a nação para um jejum. Fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Assim diz o texto. E ele disse mais: mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Gente, a ordem do rei de Nínive incluía um clamor fortemente a Deus, conversão, cada um do seu mau caminho, da violência que havia nas suas mãos. O jejum, ele não pode ser algo solto. Seria maneiro se cada político que domingo estava em jejum mudasse os seus caminhos maus, se arrependesse da corrupção que eles têm praticado durante anos, décadas. O jejum pelo jejum é o mesmo que nada. É como se você ficasse um dia sem comer, tanto faz. É preciso um sentimento que envolve o arrependimento, antes de mais nada, dos seus próprios erros. Um texto que foi usado bastante nessa campanha que fizeram aí, político-religiosa, envolveu Joel 2,12. Olha o texto. Porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Aí o pessoal focou na palavra jejum, mas diz jejum, lamento e pranto. As pessoas estavam lamentando a si próprias como parte do problema. Gente, a maioria dessas doenças, das crises que o mundo passa, tem a ver com os próprios atos humanos. Nós, homens,
Nós, humanidade, somos a principal causa dos nossos próprios problemas. Então, quando chegamos a Deus, seria bom se a gente, antes de mais nada, nos declarasse a Ele como culpados e não com a arrogância de quem não tem culpa no cartório. Isso me faz lembrar da história do publicano e do fariseu, né? Que Cristo conta, onde o publicano era um cobrador de impostos, corrupto, porém Deus se agradou da oração do corrupto, porque ele chegou diante de Deus, ele falava a oração em voz alta e dizia, Senhor, me perdoe porque eu não sou indigno. Enquanto que o religioso, o fariseu, estava, Senhor, obrigado porque eu não sou um pecador igual aquele homem que está ali. Observe como que a sua relação com Deus, ela depende da maneira como você se coloca diante dele. Deus, ele quer perdoá-lo, mas antes de tudo você tem que reconhecer que precisa desse perdão. Se você não reconhece seus pecados, você acha que você é o bom, que você não erra, como que a sua vida pode estar relacionada com Deus nesses moldes? Não tem como. No vídeo oficial que circulou, inclusive postado pelo presidente com um texto de crônicas, texto esse que dá origem à música que eu compartilhei. Vamos ouvir mais um pouquinho? A música que eu toquei logo no começo é essa daqui. Que tem meu nome, se humilhar e orar. Gente, olhe só a letra da música. Muita gente compartilhou essa canção também. Mas olha o texto da música. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus maus caminhos. Gente, a música pede para que o povo se humilhe e reconheça os seus erros. Será que o clamor de domingo era um clamor de pessoas reconhecendo os seus erros diante de Deus? Ou a gente teve uma reunião de pessoas orgulhosas se colocando como melhores do que as outras, e para isso Deus iria reconhecer nelas, ó, que povo maravilhoso, e eu vou atender os seus pedidos? É preciso que a gente entenda a diferença dessas duas situações. Eu gosto dessa parte, ó. Se orares uns pelos outros. Se orar uns pelos outros e não pelos seus próprios interesses. O texto da música é perfeito, extremamente bíblico. Mas as pessoas parecem que ouvem a música e não entra por um ouvido e sai pelo outro. Vamos então para o texto que dá origem para essa música. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Esse texto foi compartilhado inclusive pelo presidente como o texto áureo para o movimento de domingo. Mas o texto ele tem uma promessa, mas essa promessa é condicional. É claro que esse texto está incluído na antiga aliança, dentro daquele conceito do Estado antigo de Israel, da relação que os termos da aliança tinham, do compromisso com o povo, com a lei. Mas enfim, eu não quero entrar nesses méritos, eu quero ficar apenas com o que nós temos aqui em mãos. E o texto é claríssimo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. O texto está falando de um povo que se chama povo de Deus, mas está em pecados e ora e Deus não escuta, porque esse povo não quer abandonar os seus pecados.
Era esse o motivo do jejum e da oração do último domingo? Porque, aos meus olhos, o povo de Deus nesse país está em completa desarmonia com a própria lei de Deus. Essa é a visão que eu acho que a maioria das pessoas tem. Agora, se esse povo vai até Deus sem a consciência do pecado, que é algo que a gente tem que fazer sempre, como que nós queremos que Deus nos ouça? Então, em resumo, nós devemos orar pelo país? Sim. Nós devemos jejuar, se for o caso. Evidentemente, isso é um desejo pessoal, isso vai de cada um. Porém, a oração e o jejum, eles precisam ser realizados dentro dos parâmetros bíblicos. É um momento, como eu já disse, solene, em que nós nos direcionamos na direção de Deus, com a vergonha daquilo que nós somos. Eu não sou digno da misericórdia que Deus teve de mim. Eu não posso ir até Deus com a soberba de quem é dono da razão, orgulhoso de si mesmo, orgulhoso dos seus feitos, e enquanto ora, enquanto jejua, trama no coração as maiores maldades. Se assim não for feita, se assim não for realizado o jejum e a oração, nós estamos trabalhando em vão.